Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema essencial: o processo de trabalho do assistente social aqui no Brasil. A nossa base são alguns trechos de um livro acadêmico, sabe? Sobre instrumentos e processos na área. Mais especificamente, o tópico 1. E a ideia é, assim, desmistificar um pouco o papel desse profissional, olhar para a história, para aquele conceito-chave da questão social e, para as confusões que às vezes rolam, né? Vamos lá tentar entender isso melhor. Isso, perfeito. É fundamental a gente clarificar o que define a profissão hoje, sabe? E além daquela ideia antiga de caridade de favor. E focar no caráter que ela tem agora, sociopolítico, crítico, de intervenção mesmo, sempre com base nos direitos sociais. Sim, começando pela história, a profissão realmente surgiu, né, muito ligada a ações de caridade, filantropia, aquela visão mais assistencialista. E lá nos anos 30, com a urbanização e industrialização aqui no Brasil, o Estado até começou a se mexer, mas era uma coisa mais pontual, emergencial. Quem acabava segurando a barra do trabalho social mesmo eram, em grande parte, as entidades de caridade, né? Pois é. Mas o serviço social que a gente tem hoje, olha, é outra coisa. É uma profissão com um perfil muito claro, sociopolítico, com análise crítica da realidade, intervenção planejada. E os assistentes sociais estão em vários lugares, né? Setor público, privado, terceiro setor, atuando em áreas cruciais. Saúde, educação, habitação, previdência, a própria assistência social. E o que norteia tudo isso? A nossa Constituição de 88, os direitos e princípios que estão lá. Certo. Essa base na Constituição é fundamental. Mas pensando no dia a dia, assim, o que realmente faz um assistente social? Olhando para as diretrizes da profissão. Ótima pergunta. O CRES, que é o Conselho Regional, né, o órgão que regulamenta, ele define um leque bem amplo de funções. Planejar, gerenciar, administrar, executar mesmo os programas, as políticas sociais, prestar assessoria também. A intervenção acontece ali, direto nas relações sociais. Pode ser por ações socioeducativas ou prestando serviços diretamente. E para fazer isso bem, é indispensável, assim, ter uma leitura crítica do contexto socioeconômico, sabe? Entender as políticas públicas que existem, ver se elas chegam, se funcionam, para quem precisa. E falando em leitura crítica, a gente chega num ponto central, né? A tal da questão social. Falam que é o objeto de trabalho do assistente social. Como a gente pode entender isso de um jeito mais direto? Ah, tem pensadoras muito importantes na área, como a Yamamoto, Raul de Carvalho. Eles ajudaram muito a definir isso. A grande sacada foi perceber que problemas como pobreza, desemprego, falta de moradia, isso não era só azar individual ou falha de caráter, sabe? A questão social é, na verdade, a expressão das contradições do próprio sistema capitalista, especialmente aquele conflito clássico entre capital e trabalho. É o conjunto das problemáticas políticas, sociais, econômicas que batem na vida da classe trabalhadora e que exigem uma resposta do Estado, da sociedade. Uma resposta que vá além da caridade ou da repressão policial, entende? Entendi. Então não é um problema isolado de alguém, é algo mais estrutural. E como que isso aparece na prática, no dia a dia? Aí que o conceito fica concreto, né? A questão social, ela se manifesta de formas bem reais que o assistente social lida direto. É o desemprego batendo na porta, a dificuldade enorme para conseguir uma consulta no posto, uma vaga na creche, a luta por moradia digna, né? As desigualdades que a gente vê, a falta de saneamento básico em tantas comunidades, são essas as caras da questão social. Faz todo sentido. Mas eu imagino que aquele passado, aquela ligação com a caridade, ainda causa um ruído, né? Ainda gere umas interpretações meio equivocadas sobre o papel do profissional hoje. Deve ser um desafio constante esclarecer isso. Ah, sem dúvida. A confusão ainda é grande. Por isso é tão importante separar os conceitos, como o material que a gente está usando até destaca bem num quadro. Vamos lá, rapidinho. Serviço social é a profissão, a área de estudo, nível superior. Certo? Assistente social é o profissional formado com registro no conselho. Ok. Serviços sociais são as várias políticas e ações que o Estado ou outras entidades oferecem para a população. Saúde, educação e por aí vai. Uhum. Assistência social? Essa é uma política pública específica,
um direito garantido em lei, faz parte da Seguridade Social. Ah, tá. A política em si. Exato. E o ponto crucial, assistencialismo. Isso é outra coisa. É aquela prática de troca de favor, de doação pontual, sem ligar com direito, muitas vezes usada politicamente. Tipo, dar cesta básica em troca de voto. Isso é o oposto do que a política de assistência social e o serviço social defendem. Nossa, essa distinção entre assistência social, que é a política e o direito, e o assistencialismo, que é essa prática do favor, isso é mesmo fundamental. É muito comum a gente ouvir alguém falar que o profissional é formado em assistência social, né? E não é isso. Exatamente. Então, reforçando, a formação é em serviço social. O profissional atua na política de assistência social, entre outras, claro. Ele presta diversos serviços sociais. E ele combate ativamente o assistencialismo. O objetivo central não é ser um ajudante dos mais pobres, naquela lógica de favor, de caridade. O foco é fortalecer o acesso aos direitos sociais para toda a cidadania, sabe? Promover autonomia, emancipação, superar de vez essa visão antiga. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, o serviço social fez uma trajetória longa, né? Saiu daquelas ações de caridade e se tornou uma profissão regulamentada, com um projeto ético-político bem definido, voltada para a garantia de direitos e para lidar com as raízes da questão social. E ficou bem claro que não dá para confundir. Serviço social, a profissão. Assistente social, o profissional. Assistência social, a política de direito. E assistencialismo, aquela prática que tem que ser combatida. Perfeito. E para deixar uma última reflexão no ar, né? Considerando que todo o projeto ético-político do serviço social se baseia na defesa firme dos direitos humanos, da justiça social, da democracia, qual será o maior desafio que os assistentes sociais enfrentam hoje para manter esse compromisso vivo? Pensando nas pressões econômicas, sociais, nas limitações de recursos que são tão comuns no trabalho deles, no dia a dia. Fica aí a pergunta para a gente pensar.